Nessa manhã, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos aqui agora com a Bíblia chamada Peshitta, ok? Bíblia Peshitta, que é a versão aramaica das Sagradas Escrituras. Então temos aqui uma tradução feita a partir do aramaico, pela BV Books. Bíblia Peshitta. Vamos então investigar aqui esse texto que tem origem nos textos originais, aliás, nas traduções aramaicas, né? Então os textos foram produzidos em hebraico para o Antigo Testamento, apenas alguns trechos em aramaico, e foram feitas algumas traduções muito antigas para o aramaico, que também são muito importantes para a verificação da autenticidade dos manuscritos. Temos então aqui um texto que tem como base, como fonte de sua tradução, esses textos em aramaicos, que são antigas traduções das Sagradas Escrituras, ok? Então primeiro vamos fazer uma leitura no prefácio dessa chamada Bíblia Peshitta. Temos aqui o índice para o Antigo, para o Novo Testamento, e o prefácio, inclusive a recomendação: leia primeiro isto antes de ler a Bíblia Peshitta. Então ele esclarece aqui a importância, né, a relevância desse texto que tem origem nessas traduções que foram feitas para o aramaico na antiguidade. Vamos à leitura então. A Bíblia Peshitta em português, tradução dos antigos manuscritos aramaicos, é um esforço para levar ao povo cristão de fala portuguesa a tradução, a tradução ao português de um dos textos das escrituras mais antigos, conservados, respeitados e admirados pelos eruditos da investigação bíblica. Este labor intenso de tradução se tem levado a cabo com o propósito de apresentar aos cristãos de fala portuguesa a riqueza, a sabedoria e o poder da palavra de Deus num estilo ágil e contemporâneo. Apegado à gramática moderna do idioma português, a simplicidade e a clareza do texto Peshitta estão agora ao alcance de todo aquele que queira se aprofundar no conhecimento da verdade da palavra do nosso Senhor e Deus, com o fim supremo de levar a uma vida agradável e consagrada ao Senhor Jesus Cristo, pessoa central das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Pacto. Podemos afirmar que a palavra de Deus, que ficou registrada para a posteridade no texto Peshitta, é profunda em sua simplicidade e simples em sua profundidade. O vocábulo Peshitta expressa em seu significado a própria qualidade principal desse texto: claro, simples e direto. Na mente dos recompiladores originais do texto Peshitta estava a ideia de apresentar ao povo de fala aramaica ou siríaca, como se conhece na atualidade, a mensagem da palavra de Deus de uma maneira clara e direta, tal como o havia transmitido o Senhor Jesus Cristo a seus apóstolos e ao povo quando ele se dirigia a eles em seu próprio idioma, o aramaico. Então, essa é uma situação interessante e que muitas das vezes escapa ao conhecimento de alguns. O povo hebreu, quando foi transportado para a Babilônia em 586 a.C., tá certo? Da parte sul, né? Os judeus, eles permaneceram no cativeiro primeiro babilônico, quando tiveram contato de uma forma muito mais substancial com o idioma aramaico. Posteriormente, este cativeiro babilônico caiu para a Pérsia, quando veio então os decretos de retorno à terra, de libertação. Então, em 3 campanhas, eles retornaram à terra de Israel, né, reconstruindo Jerusalém,
reconstruindo o templo, se estabelecendo novamente como uma nação. E quando esse povo retorna, tá certo, do cativeiro, eles têm adquirido, então, como fala comum, o idioma aramaico, uma vez que eles estavam interagindo com esse mundo de fala aramaica durante 70 anos, pelo menos, de cativeiro, ok? Então você tem o hebraico, que é a língua dos textos sagrados, a Bíblia Sagrada, e você tem o aramaico, que é a língua comum, a língua falada no dia a dia, falada entre as pessoas comuns, certo? Então, isso será depois acrescido do idioma grego, com as conquistas de Alexandre Magno, com o estabelecimento das Alexandrias, das cidades de costume, de cultura, de filosofia, de língua grega, que serão espalhadas pelo mundo. E aqueles que pretendem estabelecer algum tipo de comunicação com o comércio internacional, eles se valem dessa comunicação em grego. Então por isso que você tem esse conjunto de idiomas importantes para esse contexto. O hebraico devido ao texto original, tá certo, da Sagrada Escritura, escritos em hebraico. O aramaico, uma língua comum de fala daquele povo que passou pelo cativeiro babilônico. E o grego devido à posterior situação dos domínios de Alexandre e da difusão da cultura grega, do helenismo pelo mundo, ok? Então por isso que você tem então essas línguas em evidência em relação à Sagrada Escritura. E ainda em relação ao que se retornar do cativeiro, você tem um quadro bastante significativo dessa situação, quando Esdras procede à leitura dos textos sagrados em aramaico. O povo tem certa dificuldade para compreender, uma vez que eles estavam afastados, né? O povo estava mais em contato com essa língua estrangeira para eles, né? Que agora se torna uma língua mais comum, o aramaico. Então os textos em hebraico se tornam difíceis de compreensão. E os levitas desempenham o papel então de fazerem uma tradução juntamente com um comentário desses textos que estão sendo lidos por Esdras. E essa produção que surgiu desse esforço, surgiram posteriormente os chamados Targums. Tá? Os Targums são paráfrases aramaicas daqueles textos hebraicos, que são originais das Sagradas Escrituras. Então, os Targums foram os primeiros esforços de paráfrase para uma compreensão mais facilitada e eram produzidos em aramaico. Tá? Então você tem a presença do aramaico bastante marcante nessa época, né? E no caso aqui a Bíblia Peshita, que aproveita toda essa estrutura então a partir do aramaico. O Senhor Jesus Cristo tinha como língua materna o aramaico. Era seu meio de comunicação cotidiano. Era a língua de uso diário em Israel naquela época e, portanto, o idioma de uso comum para o Senhor, seus discípulos e o povo. O idioma hebraico estava reservado para o culto entre a classe sacerdotal judia. O grego se utilizava para a política e o comércio internacional romano da época, né, como acabei de explicar. Mas o aramaico foi o idioma no qual o Senhor Jesus Cristo deu sua mensagem de salvação para os judeus e para os gentios. Muitos eruditos concordam que o evangelho escrito é produto de sua pregação oral em aramaico. O Senhor Jesus Cristo falava hebraico? Sem dúvida. Conhecia o grego naturalmente. Ele era Deus encarnado e se relacionava com os sacerdotes no culto, o qual o levaria a usar o hebraico. Ele conhecia os políticos, militares e comerciantes romanos. Talvez lhes falou em grego ou latim, mas sua língua de uso cotidiano foi, sem dúvidas, o aramaico, e foi nesse idioma em que ele pregou originalmente o Evangelho. Temos então aqui uma imagem representando inscrição em aramaico ou siríaco, 6 depois de Cristo. Birek, Turquia, imagem 1. Temos aqui uma amostra, né, do aramaico daquela época, de 6 depois de Cristo, e o texto aqui do prefácio que nos atualiza em relação à importância do aramaico no contexto bíblico, né? Por isso o valor dessa Bíblia aqui é uma tradução a partir desses textos em aramaico. Deixa eu só dar continuidade aqui. É importante enfatizar que quando ele pregava se dirigia principalmente à parte comum de seu povo. Os discípulos que escolheu eram todos judeus. As multidões para as quais falava eram pessoas
que se dedicavam a atividades próprias de uma região sob o domínio romano. Donas de casa, pastores e pescadores. Os políticos judeus abastados da época regularmente se identificavam com Roma, e o mais seguro é que eles utilizassem o grego e latim como seus idiomas de uso regular, mas também falavam o aramaico, já que o Senhor se dirigiu a alguns deles diante do povo, e todos entenderam o que falava. A classe sacerdotal judia dava leitura no templo às escrituras em hebraico, porém havia intérpretes para o aramaico que transmitiam a mensagem ao povo. Enfim, sua principal relação era com a gente cujo idioma era o aramaico como língua de uso cotidiano. Essa tradução, pois, apresenta ao povo cristão de fala portuguesa a mensagem do Senhor Jesus Cristo, baseada em uma das obras originais da escritura mais antiga e melhor preservada através dos tempos. Esta é a Bíblia Peshita, que é a tradução dos antigos manuscritos aramaicos. O aramaico é um dos principais idiomas mais antigos, já que é contemporâneo do ugarítico e do acádio. Pertence ao ramo dos idiomas semíticos, isto é, dos descendentes de Sem, dos quais também descende o hebraico, o cananeu, o fenício e o árabe. Era falado pelas tribos arameias cerca de 1200 a.C. e chegou a ser o idioma oficial do Império Assírio, Babilônico e Persa, pelo que se converteu na língua franca ou universal do mundo conhecido. É importante ressaltar que durante o exílio babilônico, os judeus adotaram o aramaico como seu idioma de uso comum e reservaram o hebraico somente para o culto. Prosseguiram falando aramaico até a época do Senhor Jesus Cristo e ainda até o século 6 depois de Cristo. O aramaico seguiu sendo amplamente utilizado no Oriente Médio. Cabe assinalar que, com a conquista de Alexandre o Grande, nessa área passou a ser chamado de siríaco, já que em grego Aram é chamado Sur, de onde se derivou Síria, e dali o termo siríaco para se referir ao aramaico. O idioma aramaico antigo é falado ainda hoje em algumas regiões na Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Israel, Geórgia, Líbano, Rússia, Síria e Turquia, por comunidades cristãs que utilizam principalmente em seus cultos. Desde que Cassiodoro de Reina traduziu pela primeira vez as escrituras do idioma hebraico, aramaico e grego ao espanhol na época de 1569, vemos que a Peshita atrai a atenção dos que de alguma maneira temos contato com os textos originais bíblicos. Cassiodoro declara textualmente: não nos haveria ajudado pouco no que se refere ao Novo Testamento se houvesse saído antes da versão siríaca, da que com grande bem e riqueza da República Cristã tem saído à luz este mesmo ano, mas tem sido no momento que já a nossa estava impressa, de tal modo que não podemos nos apoiar nela, que não há que duvidar senão que, não obstante que não seja a suprema autoridade sobre as edições gregas, ainda daria grande luz em muitos lugares difíceis, como temos visto, o que fazem nos que a temos consultado, escrito originalmente em espanhol na época da Bíblia, que é os sagrados livros do Velho e do Novo Testamento traduzidos ao espanhol. Em português também é um grande despertado o interesse do texto Peshita em versões contemporâneas traduzidas do hebraico, aramaico e grego. Algumas porções da escritura têm sido formadas diretamente da Peshita e as têm incorporado no texto, ou se tem feito anotações em referência à Peshita como variante da tradução de certa porção. A Estela de Tel Dan, única referência histórica onde se menciona o rei Davi, descoberta em julho de 1993 em Israel, está escrita em aramaico do século 9 a.C. Inclusive no âmbito secular, em 2004, Mel Gibson produziu um filme chamado A Paixão de Cristo, o qual se fala principalmente em aramaico, dando a conhecer ao público em nível mundial que o aramaico era a língua de Jesus Cristo. Assim também, a British Library pôs em exibição entre abril e setembro de 2007
antigos documentos tanto de Atessaron como do texto Peshita, que evidenciam a relevância histórica e contemporânea desses documentos do aramaico, ok? Então somente até aqui tivemos então, a partir desse texto, tá certo? A partir desses esclarecimentos, uma boa visão acerca da importância do texto aramaico para o contexto da época de Cristo e para as Sagradas Escrituras, né? Então ela caminha junto com esses importantes textos, são importantes traduções feitas na antiguidade, que podem servir muito para a comparação entre os textos, a verificação e o esclarecimento de dificuldades textuais, tá? Então vamos agora recorrer ao texto da Peshita. Somente essa última imagem aqui, tá? Estela de Tel Dan, Israel, inscrição em aramaico do século 9 a.C. Única evidência arqueológica da existência do rei Davi. Imagem 2. Temos aqui chamada Estela de Tel Dan, escrita em aramaico. O texto onde estamos fazendo a leitura das Sagradas Escrituras está agora em Juízes capítulo 18. Juízes capítulo 18. Vamos fazer a leitura na versão Peshita. A tribo de Dan busca território. A tribo de Dan busca território. Capítulo 18, versículo 1 nos diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, e nesses dias a tribo de Dan buscava uma porção para habitar, pois até aquele dia não lhe havia sido repartida a herança entre as tribos de Israel. Então os descendentes de Dan enviaram 5 homens de suas famílias, desde Zorá e Estaol, para espiar a terra e para explorá-la, ok? Somente verificar aqui a situação, ok, vamos lá. Eles disseram: Ide e explorai a terra, e chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mirá, e ali passaram a noite. Estando na casa de Mirá, reconheceram a voz do jovem Levi. E estando na casa de Mirá, ok? Micas, em outra leitura que fiz na tradução ecumênica, estava Micas, e aqui está Mirá, com H. Reconheceram a voz do jovem Levi. Então saíram dali com ele e lhe perguntaram: Por que vieste aqui? Que fazes aqui? E ele lhes respondeu: Assim e assim me tem feito Mirá, me tem contratado, e eu vim a ser seu sacerdote. A situação que já havíamos verificado no capítulo anterior, desse culto estranho estabelecido por Mirá, né, que constitui um ídolo, produziu um éfode e contratou esse levita para uma espécie de culto particular, né? E ele acreditava que estaria então atraindo os favores de Deus com esse tipo de culto. E lhes disseram: Consulta a Deus por nós para saber se prosperará o caminho pelo qual vamos. O sacerdote lhes disse: Ide em paz, e Yahvé estabelecerá o caminho pelo qual ireis. Então os 5 homens foram até Laís e observaram que o povo que vivia no meio dela habitava em paz, segundo o costume dos sidônios, pacíficos e tranquilos. E não havia quem os molestasse, nem os afligisse, nem os oprimisse, pois eles estavam longe dos sidônios, não tratavam nenhum assunto com ninguém. Ok? Temos aqui algumas referências, uma concordância bíblica. Então regressaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e seus irmãos lhes perguntaram: De onde viestes? Verso 9. E eles lhes responderam: De Laís. Levantemo-nos agora e subamos contra eles, pois observamos sua terra e é muitíssimo boa. Não vos detenhais nem vacilais, para irdes entrar e possuir a terra. Versículo 10. Quando vós entrardes, encontrareis um povo rico, com uma terra espaçosa por todos os lados, porque Deus a entregou nas vossas mãos, onde não há falta de coisa alguma que há na terra.
11. Então partiram dali 600 homens armados para a guerra, desde Zorá e Estaol. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim de Judá. Por isso este lugar é chamado acampamento de Dan até hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. 13. E dali passaram a região montanhosa de Efraim, depois se foram até a casa de Mirá. Então os 5 homens que foram espiar a terra de Laís questionaram a seus irmãos, dizendo: Vós sabeis que nestas colinas há um éfode, um peitoral e uma imagem esculpida, e uma de metal fundido? Agora, pois, discerni o que haver de fazer. 15. Em seguida partiram e entraram na casa do jovem Levi, em casa de Mirá, e o saudaram. 16. E os 600 homens armados para a guerra dos descendentes de Dan permaneceram à entrada da porta. 17. Então subiram os 5 homens que haviam explorado a terra e entraram ali e tomaram a imagem, o éfode, o peitoral e a imagem de metal fundido, enquanto o sacerdote permaneceu à entrada da porta junto com os 600 homens armados para a guerra. 18. Quando entraram na casa de Mirá e tomaram a imagem, o éfode, o peitoral e a imagem de metal fundido, o sacerdote disse a eles: Que estáis fazendo? E eles lhe responderam: Cala-te, põe tua língua na tua boca e vem conosco e seja pai e sacerdote para nós. O que é melhor para ti, ser sacerdote para a casa de um só, ser sacerdote para a casa de um só homem, ok? Ou ser sacerdote de uma família, de uma tribo de Israel. 20. Então o coração do sacerdote se alegrou, e tomando a imagem, o éfode e o peitoral, partiu com o povo. 21. Em seguida eles vieram e partiram com as ovelhas, os bens e o gado diante deles. Eles se distanciavam da casa de Mirá, quando um homem cuja casa estava ao lado da casa de Mirá gritou e correu detrás dos descendentes de Dan. 23. E gritou aos descendentes de Dan, mas eles se viraram e disseram a Mirá: Que tens? Por que gritas? 24. E ele lhes respondeu: Tomaste o Deus que eu fiz, e também o sacerdote que vos segue. Que mais me resta? Por que me perguntais que é que tens? 25. Então os descendentes de Dan lhe responderam: Não nos faças mais ouvir a tua voz diante de nós. Não seja que te ataquem alguns homens cruéis e percas tua vida e a vida de teus filhos. 26. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan e Mirá, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. 27. Assim eles tomaram o que Mirá tinha feito e levaram o sacerdote que ele tinha, e entraram em Laís, a um povo rico e tranquilo, e os feriram ao fio da espada, e atearam fogo à cidade. Aqui algumas referências mais, ok? Inclusive algumas concordâncias textuais aqui para 19:3, que será o próximo capítulo. Ele coloca aqui: a seu coração, 19:3, tá? Então ele também tem esses pequenos recursos aqui. 28. E não houve quem escapasse. E não houve... Assim, deixa eu retomar aqui. Pronto. Ok. E não houve quem escapasse. Versículo 28. Pois estavam longe de Sidom. E não tinham trato com ninguém. E a cidade estava no vale de Bet-Rehob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. 29. A cidade lhe puseram por nome Dan, pelo nome de seu pai Dan, que nascera a Israel. Porém, anteriormente o nome da cidade era Laís. 30. E os descendentes de Dan erigiram para si a imagem de Ionatã. Ok? E os descendentes de Dan erigiram para si a imagem. E Ionatã, filho de Gesson, filho de Manassés,
e seus filhos foram sacerdotes para a tribo de Dan até o dia em que a terra foi tomada pelo inimigo. 31. Assim estabeleceram para si a imagem que fizera Mirá todo o tempo que a casa de Deus esteve em Silo. Novamente esse último versículo. Assim estabeleceram para si a imagem que fizera Mirá todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Silo. E aqui é a terrível história do levita e da sua concubina. Então temos aqui esse texto que deixa muito claro para nós qual era a situação social, tá certo? A situação política e a situação espiritual de Israel nessa época. O próprio texto inicia, né, com aquela famigerada frase: naqueles dias não havia rei Israel. Nesses dias a tribo de Dan. Então, com essa pequena mensagem inicial, ele quer deixar claro que essas atitudes elas denotam um período de desordem, um período de disrupção da tessitura dessa sociedade, na qual você tem essa tribo que não está contente com o território, tá certo? Onde foi estabelecida devido às constantes embates que tinha com povos muito aguerridos, né? Então você tem uma situação de muita dificuldade para o estabelecimento deles naquele território, e é feita então essa investigação por esses 5 homens. Esses 5 homens, durante essa investigação para encontrar um melhor território para se alojarem, ele tem um encontro com esse sacerdote levita, né, que está estabelecido ali naquele culto que foi inventado por Mirá em sua casa, quando estabeleceu um ídolo, quando constituiu um éfode, e ali pretendia então que aquele culto supostamente a Yahvé ele lhe trouxesse algum tipo de bênção, algum tipo de benefício. Então o sacerdote, fazendo o papel também de vidente, vamos colocar assim, de Nabi, né? Então ele dá essa sentença favorável, dizendo que eles seriam bem-sucedidos, para que eles prosseguissem com a sua ação. Eles encontram esse território com esse povo que não havia estabelecido importantes alianças. Era um povo próspero, numa região boa, mas não tinham proteções e não tinham alianças com outros povos para a defesa. Então eles viram ali a vantagem, migraram para aquela região, passaram pela casa de Mirá, assaltaram aquele homem, né, levaram o sacerdote por pressão, né, coagiram ele a levar. Depois ele vê vantagem nisso, então você vê tanto o erro por parte dessa tribo nas suas atitudes, que saqueia, que rouba, tá certo? Mas você vê também o interesse, né, como sacerdote de fato era alguém interesseiro, não havia comprometimento com a lei de Deus, não havia comprometimento com a fidelidade à lei, mas sim a busca por aquilo que lhe fosse por melhor vantagem. Então, uma vez que ele primeiro se assusta com aquela iniciativa violenta, truculenta, mas depois, enxergando a vantagem que teria, ele mesmo se alegra com isso, concorda com qualquer iniciativa. Mirá tenta reclamar, né, tenta interagir com eles, né, tenta conversar com eles, mas eles impõem ali então a sua força, pede para que ele desista daquela ação para não ter maiores prejuízos, e você tem um quadro histórico da época, tá certo? No qual essa tribo se desloca, vai até aquela cidade, derrota ela facilmente, se estabelece ali no lugar, e logo que eles se estabelecem, criam então esse culto. E o texto final deixa muito claro que o tabernáculo de Deus estava em Silo nessa época, mas espalhado pela terra você tem diversos outros cultos estranhos surgindo, e cultos que supostamente se referem a Jeová, mas que são na verdade mentirosos.